Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento e que o Senhor fale poderosamente a cada coração. Eu sei que cada um veio aqui, alguns de perto, outros de longe, porque de alguma maneira o Senhor trabalhou para que elas estivessem nesse momento recebendo a tua palavra viva e poderosa. Que o Senhor fale de maneira audível a cada um de nós, que não sejamos apenas intelectualmente alimentados pela tua palavra, mas que permitamos, Senhor, nessa manhã, sermos transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode projetar para a gente já, Marcelão? Isso, maravilha. Bom, por um lado, é maravilhoso nós estarmos aqui depois desse longo e difícil período. É motivo de muita celebração, é motivo de muita gratidão nós estarmos aqui. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. Que dias abençoados, semanas, meses estejam aí diante de nós. Então, é um motivo de celebração nessa manhã. Porém, a nossa sensação, talvez seja a minha sensação, mas eu compartilho com você, e acredito que seja em alguma medida a sua também, é de que nós estamos navegando num mar de mudanças e de incertezas. Num mar que gera impaciência, ansiedade, medo e às vezes desesperança. Como que nesse momento de transição, com esse misto de sentimentos, alegria pelo retorno à normalidade, mas um certo medo, uma certa dose de ansiedade em relação ao que o futuro nos aguarda. Como que nós podemos navegar nesse mar revolto da nossa existência com esperança e com confiança? Eu acho que vocês conhecem o autor, o escritor, Ariano Suassuna, que disse: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Como ser, como viver como um realista e esperançoso, mesmo quando nós estamos navegando por esses mares que nós não sabemos o que vão nos reservar no futuro. Bom, eu quero rapidamente convidar você a ouvir, como um bom reformado e presbiteriano, 7 revelações, que não são minhas, tá? Mas que são fundamentais para a gente lidar com a vida, com a realidade, que nos oferece, às vezes um mar bonançoso e tranquilo, mas às vezes um mar revolto, com esperança. Quais são essas revelações que fizeram bem para a minha alma? Eu espero que façam muito bem para a sua alma. Eu encontro essas revelações no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. E eu quero que você grave no seu coração cada uma dessas revelações, porque eu tenho a mais absoluta certeza que farão toda a diferença na sua vida, em meio às vicissitudes, às adversidades, mas também nos momentos mais alegres e tranquilos que você trilhar. Primeira revelação: Jesus conduz seus discípulos para o meio da tempestade. Diz o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos estão, na verdade, no mar da Galileia, que é um grande lago, um imenso lago, 19 quilômetros de extensão,
por 13 quilômetros de largura. E tempestades repentinas são normais naquela região. Os discípulos possivelmente enfrentaram várias tempestades como essa aqui. A última pela qual eles passaram, Jesus estava dentro do barco dormindo. E a única coisa que eles tiveram que fazer foi acordá-lo. Sacudir Jesus para que Jesus acalmasse a tempestade. Ok. Mas agora não. Agora os discípulos estão sozinhos. Jesus não está no barco, Jesus não está dormindo no barco. E agora? Conquanto Jesus não esteja no barco com os discípulos, todo esse acontecimento aqui, essa tempestade que eles enfrentam, está rigorosamente na agenda de Jesus. Ora, por que os discípulos pegaram o barco? Por que os discípulos atravessaram o mar da Galileia? Porque o texto diz que Jesus insistiu com eles. E o verbo ali é mandar. Jesus mandou que eles entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. Apesar de estarem cumprindo a agenda de Jesus, obedecendo fielmente ao que Jesus lhes disse, eles estão enfrentando um momento de tempestade, de sofrimento, de medo, de pânico e de pavor. Às vezes, eu passo por algumas situações na minha vida, eu enfrento algumas adversidades que me fazem pensar: o que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está permitindo que eu atravesse por esse mar para o qual Ele me mandou? E tenho que me deparar com perda, com crise, com sofrimento. Obviamente que as tempestades da vida servem como um alerta de Deus para chamar a nossa atenção por algo que nós estamos fazendo de errado. Isso acontece, claro, Ele é o nosso Pai, que usa de todos os recursos para nos sacudir. Disse um autor, C.S. Lewis, que o sofrimento é como um megafone de Deus para nos despertar da nossa surdez. E às vezes Ele chacoalha o mar no qual nós estamos navegando para chamar a nossa atenção a respeito de alguma coisa que nós estamos fazendo de errado. Haja vista a vida do profeta Jonas. Se você está familiarizado ou familiarizada com a história de Jonas, você vai ver um profeta que foi na direção diametralmente oposta àquela que Deus o havia mandado. E nesse percurso, distante da vontade de Deus, ele se deparou com o quê? Com uma tempestade. Entretanto, nem toda tempestade na vida, nem toda dor, nem todo sofrimento acontece porque nós estamos fugindo da agenda de Deus para a nossa vida. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos deparamos com a tempestade exatamente porque estamos cumprindo rigorosamente a agenda de Deus para a nossa vida. Essa é a primeira revelação. Tempestades, adversidades, não significam que o plano de Deus falhou. Porque em alguns momentos, as tempestades fazem parte do próprio plano de Deus para nós. Segunda revelação. Jesus tem a hora certa para agir no meio da tempestade. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Quando você vê alguém sofrendo, o que você faz? Alguém que você ama? Você vai imediatamente. Eu lembro quando eu dava aula em Campinas toda semana, morava em Santos, dava aula em Campinas. É um percurso longo, cerca de 3 horas e meia de ônibus. E eu ia de ônibus para ir descansando, estudando. E certa feita eu estava indo para Campinas, para dar aula lá, e eu já estava em outra cidade, toco meu celular, era a diretora
da escola onde minhas filhas estudavam. E ela disse: eu gostaria de falar com o senhor Juliano. Falei: ele que está falando. Falou: senhor, nós gostaríamos que o senhor viesse até a escola, porque a sua filha Esther levou um tombo, ela caiu. Tem como o senhor vir agora? Eu falei: olha, eu estou dentro de um ônibus, eu já estou em outra cidade, não tem como eu descer. Faz o seguinte, liga para minha esposa e ela vai até aí. Ela está trabalhando, mas para ela é mais fácil ir do que eu. Ela disse: pai, eu já tentei falar com a sua esposa e eu não consegui. Aí eu falei: então faz o seguinte, eu vou dar o telefone da minha mãe e a minha mãe pode buscar a minha filha. Ela falou: pai, é o seguinte, ela caiu e ela precisa ser hospitalizada. Na hora que a diretora falou isso, eu acho que eu nem dei tchau para ela. Eu acho que eu desliguei o celular, fui até o motorista e falei: o senhor pode parar aqui? Eu estava no meio já na Anchieta, para quem conhece ali Baixada Santista, já no meio da Anchieta, eu falei: pode parar? O motorista ficou olhando para mim, assim, assustado. Eu falei: por favor, para aqui, eu preciso descer. Ele parou, desci, chamei um Uber, corri para a escola. Minha filha realmente estava com o olho assim, absurdamente inchado, o rosto inchado, nunca tinha visto. Foi o abraço mais gostoso que eu recebi da Esther em toda a vida, né? Às vezes a gente toma uns tombos na vida e os momentos que a gente recebe o abraço mais gostoso do nosso Pai Celestial é quando a gente está machucado, E ela me abraçou muito gostoso. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando eu vejo alguém que eu amo sofrendo, eu me movo imediatamente na direção dessa pessoa. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que aconteceu nessa história. A alta madrugada é uma tradução coloquial para uma expressão grega, quarta vigília da noite. E aqui na nossa nova versão internacional veio uma tradução um pouco mais popular, alta madrugada. Mas é um termo técnico, quarta vigília da noite. No calendário judaico do tempo de Jesus, a noite era dividida em 4 vigílias, em 4 turnos. Das 6 às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã até às 6 da manhã. Eram 4 vigílias. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus foi na 4ª vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã. Muito possivelmente pelo texto que antecede o que nós lemos, os discípulos foram para o mar da Galileia antes do anoitecer. Antes do anoitecer, antes das 6 da tarde para nós. Jesus apareceu às 3, às 4, às 5, às 6 horas da manhã. Eles passaram muito tempo no mar e possivelmente muito tempo no meio da tempestade. Jesus poderia ter ido aos discípulos, até eles, a qualquer momento, ele não foi. Jesus poderia, como Deus poderoso, ter silenciado a tempestade, ter acalmado a tempestade de onde ele estava, ele não fez. Jesus poderia, inclusive, ter impedido a tempestade de começar, porque ele é o Senhor dos céus e da terra, e ele não fez. Pelo contrário, ele não impediu a tempestade, ele deixou os seus discípulos no meio dela, e ele esperou até a alta madrugada para encontrar os seus discípulos, os levando até ao limite de suas forças. Porque tem uma razão, o que para nós é atraso, para Jesus é propósito. Eu acredito piamente que é um jeito semelhante de Deus trabalhar em minha vida, porque eu dificilmente entendo o poder do Senhor em meu favor, até que eu seja levado até a 4ª vigília da noite, até que eu seja levado ao limite das minhas forças. O apóstolo Paulo no Novo Testamento disse isso. O apóstolo Paulo tinha um problemaço, nós não sabemos qual era o problema do apóstolo Paulo, mas ele diz que pediu para Deus livrá-lo daquele problema que ele chamou de espinho na carne por 3 vezes, e Deus disse não, não, não. E aí Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, diante da resposta de Deus às suas orações, a negativa de Deus ao seu clamor, ele disse: de fato, Deus tem razão, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou levado até os limites das minhas capacidades, eu aprendo a depender um pouco mais da força do Senhor. Terceira revelação. Jesus não encontra obstáculos para agir no meio da tempestade,
Porque diz o texto, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus estava no alto de uma montanha, separado dos seus discípulos pela distância, pela escuridão, pela tempestade, pelo mar. Entretanto, a distância não foi obstáculo para Jesus, a escuridão não foi obstáculo para Jesus, a tempestade não foi obstáculo para Jesus, o mar não foi obstáculo para Jesus. Isso é muito importante porque em alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos navegando por esse mar revolto, por situações difíceis, nós estamos quase que emocionalmente colapsando, e espiritualmente drenados, vivendo numa crise que parece não ter fim. Nós temos que nos lembrar disso daqui. Porque tem gente que diz, eu cheguei no fundo do poço, e quando eu cheguei no fundo do poço, eu descobri um porão lá. Parece que não tem fim. Parece que a crise não cessa. Seja a crise familiar, crise conjugal, crise financeira, crise profissional. Não se esqueça. Quando não há luz, quando não há calmaria, quando não há porta aberta, quando não há paz, quando não há esperança, quando você sente que o barco da sua vida está naufragando, quando você sente que você está se afogando, não se esqueça que Jesus é aquele capaz de fazer das águas do mar um caminho sólido para se mover na direção daqueles a quem Ele ama, porque não há obstáculo para Jesus agir, não há obstáculo para Jesus se mover na direção de quem Ele ama, independentemente de qual seja a minha ou a sua situação. Quarta revelação. Jesus oferece coragem no meio da tempestade. Quando viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Veja um princípio importante aqui. Jesus nem sempre acalma a tempestade quando queremos. Mas Jesus sempre oferece coragem quando precisamos. Jesus nem sempre acalma a tempestade quando queremos, mas Jesus sempre oferece coragem quando nós precisamos. Olha o que ele diz aqui, coragem, não tenham medo. Qual a razão? O que está no miolo desses dois imperativos? Dessas duas palavras de encorajamento, coragem, não tenham medo. Sou eu. Por que eu consigo ter coragem? Por que eu não preciso ter medo? Mesmo quando tudo ao meu redor parece que conspira contra mim. Porque Jesus está comigo. Assim como Jesus estava com eles. Note uma coisa. Coragem, biblicamente falando, não tem a ver com ausência de medo. Biblicamente falando, coragem tem a ver com a presença de Deus. Coragem não tem a ver com ausência de medo. A ausência de medo é loucura, apenas loucos não têm medo de nada. Coragem tem a ver com a presença de Deus. Dois exemplos. Primeiro, Josué capítulo 1, versículo 9. Deus diz para Josué, Josué, não tenha medo, porque eu estou com você, seja forte e corajoso. Segundo exemplo, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Dois textos que mostram que coragem não é ausência de medo. Coragem emerge da certeza que nós temos de que, independentemente das situações que nos cercam, Deus está conosco. Por isso nós podemos seguir adiante, rumo ao porto
para o qual Ele já nos apontou. Você está com medo hoje de alguma coisa? Você está navegando nesse mar de incertezas que gera em você, de alguma forma, ansiedade? Jesus é o Deus conosco. É o Deus que nos prova, mas que jamais nos abandona. Quinta revelação. Jesus nos convida para participar de seu milagre no meio da tempestade. É isso mesmo, é isso mesmo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. A expressão aqui, se és tu, não é a melhor, diante de uma tradução um pouco mais literal. E muda radicalmente o sentido do texto. Porque o que nós temos aqui na língua grega não é uma possibilidade levantada por Pedro. Se és tu, é uma afirmação, é uma certeza levantada por Pedro. Visto que és tu, muda bastante, né? Visto que és tu, ele tem certeza que é Jesus. Por isso ele diz, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha que interessante. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É um milagre, óbvio. Mas milagres não são simplesmente, em alguns episódios bíblicos, manifestações extraordinárias que Deus promove. Milagres, em alguns episódios da Bíblia, são manifestações extraordinárias que Deus promove através de você, através da sua instrumentalidade, através da sua fé. Por que que Pedro andou por sobre as águas? Por que que Pedro experimentou o poder sobrenatural de Jesus nesse momento? Por uma razão. Porque ele teve fé. Porque ele creu. E Deus nos leva até onde a nossa fé vai. Não estou dizendo que é preciso ter fé para Deus fazer um milagre necessariamente. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele pode fazer qualquer coisa, sem meios, miraculosamente. Mas o que nós lemos nas Escrituras são manifestações miraculosas e extraordinárias de Deus na terra, através da fé de pessoas que confiaram que Deus era capaz de fazer isso. Às vezes nós não vemos algumas coisas acontecendo na nossa vida, não porque o nosso Deus seja nanico, é porque a nossa fé é nanica, a nossa fé é fraca, a nossa fé é pequena. Eu falo por mim, não sei por você. Eu creio que Deus tem algumas coisas muito especiais preparadas para mim, mas que Ele vai abrir para eu receber, à medida que eu confiar. A fé desencadeia o sobrenatural de Deus em nossa vida. Quando você realmente confia no poder de Jesus, você pode ouvir Jesus lhe dizendo, vem andar sobre as águas. Ele falou para Pedro, vem andar sobre as águas, mas ele só falou para Pedro, vem andar sobre as águas, quando Pedro confiou, quando Pedro disse, eu sei que o Senhor é capaz de me capacitar a andar por sobre as águas. Então ele andou. A fé e a confiança precedem alguns milagres que Deus tem preparado para mim e para você. Sexta revelação. Jesus nos segura em nossa fraqueza no meio da tempestade. Isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Olha só o que diz o texto. Quando reparou no vento, Pedro, confiante, o Pedro cheio de fé, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! O princípio é claro aqui. Se eu perder Jesus de vista, o medo vai me afundar, como afundou Pedro aqui. Não tem jeito. Eu tirei os olhos de Deus, de quem Ele é, eu vou naufragar. É assim, a ciência exata aqui. Aí você pode dizer para mim, Juliano, mas eu estou afundando, e agora? Não confiei em Deus como eu poderia, como eu deveria, e eu estou me sentindo, como você falou, naufragando. Minha fé
minhas convicções, minha família, meu casamento, meus filhos. Eu estou naufragando e agora? Ok, eu perdi Jesus de vista e tem esperança para mim? Claro que tem. Claro que tem. Porque Pedro diz aqui, ele começou a afundar, ele que tinha fé, né, mais corajoso dos discípulos, começou a gritar: Senhor, salva-me, é o que você pode fazer. Foi o clamor de Pedro. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Vamos ser sinceros. Quem aqui não tem dúvida de alguma coisa? A respeito da vida, até a respeito de Deus. E Jesus sabe que nessa jornada nossa, do lado de cada eternidade, a nossa fé sempre será maculada pelas nossas dúvidas e incredulidades. Eu costumo comentar que a minha fé é muito parecida com a fé de um pai que é narrado no Evangelho de Marcos, quando ele leva o filho dele para Jesus, e ele já tentou de todas as formas, todos os recursos médicos, medicamentosos para curar o filho dele, e não encontrou e não conseguiu, e ele leva esse menino até Jesus, e diz assim: Jesus, você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E Jesus olha para esse pai desesperado e diz: tudo é possível ao que crê. Jogando a responsabilidade da cura do filho, não na sua pessoa, mas na pessoa do pai, na fé do pai. E aquele pai diz algo com que eu me identifico muito: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, mas eu me sinto naufragando. Jesus sabe disso. E o texto está mostrando aqui que assim como ele segurou Pedro, ele também me segura quando eu tropeço, quando eu caio, quando eu me sinto naufragando e afundando. E sabe por que Jesus nos segura? Não porque a minha fé é grande e poderosa e inabalável. Não, não é por isso. Ele me segura porque o amor dele por mim e por você é grande, é poderoso e é inabalável. Última revelação. Jesus se revela como Deus Todo-Poderoso no meio da tempestade. Eu poderia concluir essa nossa mensagem dizendo para você: confie em Jesus, tenha fé, seja corajoso, ande sobre as águas. Se você confiar, Jesus vai fazer na sua vida o inimaginável. Eu poderia terminar a mensagem assim, ponto final. Mas nós não podemos perder o foco dessa história, bem como nós não podemos perder o foco central de toda a história bíblica, porque toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse não é sobre mim, é sobre Jesus. Ele é o centro de toda a Escritura. Jesus é o herói de toda a história bíblica. É por isso que quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o quê? O Filho de Deus. Pela primeira vez no Evangelho de Mateus, os discípulos adoram Jesus como o Filho de Deus, que é um termo importantíssimo no Novo Testamento. Essa expressão Filho de Deus aponta para a divindade de Jesus. Ou seja, Jesus não é aquele que procede de Deus apenas. Jesus é aquele que tem a mesma essência de Deus, carrega o mesmo DNA de Deus, é o próprio Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Filho de Deus é isso, no Evangelho de Mateus. Agora, por que só aqui? Por que só nesse momento, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, os discípulos o reconhecem como Deus Todo-Poderoso? Por que só aqui? Por que não antes? Jesus fez outros milagres antes. Até o capítulo 14 aqui, vários milagres. Mas só agora eles fazem essa bombástica declaração. Para mim, por uma razão muito especial. Essa cena de Jesus andando por sobre as águas, para um judeu, é acachapante, é poderosa, é avassaladora. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o mar é símbolo de desordem cósmica. Essa é a simbologia por detrás
do mar. E esse caos que nós aprendemos na cultura hebraica, ele era representado por um monstro indomável que habitava os mares, chamado Leviatã. Inclusive, a vitória final de Deus sobre o mar é descrita como Deus vencendo quem? O Leviatã. Isaías 27, versículo 1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Judeu olhava para o mar e tremia na base. O mar era um horror para um judeu. Eles tinham medo do mar. Eles fugiam do mar. Mar é caos. Mar é a habitação do Leviatã. E agora, o que eles veem diante dos olhos deles? Jesus andando sobre o mar. Uau! É por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia diz simbolicamente que o mar já não existe. Você fala, por quê? Qual o problema do mar? Esse é o problema. Simbolicamente, Apocalipse, que é uma literatura fundamentalmente judaica, está dizendo que no futuro haverá um dia que nós não teremos mais desordem cósmica, mais caos, mais dor, mais sofrimento, mais lágrimas, mais Satanás, mais morte, absolutamente nada. Por qual razão? Por qual razão? Qual motivo? Pelo motivo que nós estamos celebrando ao longo desse mês. Porque esse Jesus de Nazaré, que um dia pisou em cima do mar da Galileia, na cruz do Calvário, e na sua ressurreição, pisou também em todos os nossos maiores inimigos. Ele pisou a morte, ele pisou o pecado, ele pisou o diabo. E um dia a Bíblia promete que todos os nossos inimigos, que nos causam pânico, pavor, ansiedade, que arrancam dos nossos olhos lágrimas, todos os nossos inimigos um dia serão colocados como estrado dos pés de Jesus. É por isso que eu e você podemos viver nessa vida como realistas, esperançosos. Porque o nosso Senhor Jesus é vivo e reina para todo o sempre. Se Jesus está no barco, diz o antigo cântico, tudo vai bem, independentemente do que aconteça com você. Se Ele falou para você atravessar o mar, você pode ter certeza absoluta que a tempestade, a pior tempestade da sua vida, vai eclodir. Mas você vai chegar no porto seguro que Ele já preparou para você. Enquanto a gente canta a última música, feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Você que também vai acompanhar essa mensagem no futuro. Converse com Deus agora e talvez você não tenha decorado todas as revelações que Jesus nos apresenta aqui no texto. Mas alguma coisa marcou o seu coração ao longo dessa mensagem. Alguma coisa ficou. Peça para Deus agora, diga para Ele, Senhor, eu me sinto realmente num mar de mudanças, num mar desconhecido, eu não sei o que será do meu futuro. Tenho vivido algumas lutas, algumas crises. Mas me ajuda a confiar, Senhor. A confiar, sobretudo, no Teu amor. Que nada, Senhor, absolutamente nada pode me separar do amor do Senhor. Abençoa a minha vida, Pai. Traz para mim encorajamento, motivação, força. Muda o meu coração, me dá alegria.
renova a minha alegria, me dá paz, faz algo diferente e novo dentro de mim para a honra e glória do teu nome, nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por falar conosco, mesmo nas nossas dúvidas e incredulidade. Que hoje seja um dia para nós reafirmarmos na nossa mente e no nosso coração que aquele que andou sobre as águas do mar também pisou todos os nossos inimigos em sua morte e ressurreição. Hoje não são as águas que formam o estrado dos seus pés, ó Senhor Jesus, são as nuvens dos céus. O Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre a nossa vida. E exaltado e bendito seja o seu nome, Pai, para todo sempre. Amém. Queremos convidar vocês a louvar o Senhor